Bom dia. Para quem não me conhece, Edgar de Castro, sou da EDC Soluções, que é a minha empresa de consultoria, mentoria. Teste. Tem muita gente que me conhece da FRAC, eu faço parte da diretoria da FRAC, da FEComércio também, tem do Fórum de Competitividade do Varejo do Ministério da Economia, mas eu brinco que eu falo assim, se juntar tudo isso aí mais 4,30 dá para pegar um ônibus. Então, com certeza, o meu retorno é sempre pela EDC. Bom, a ideia é o seguinte, nós vamos conversar um pouquinho sobre o panorama atual e evolução e tendência dos documentos, dos DFEs, né, os documentos fiscais eletrônicos no Brasil. Hoje a gente até está numa situação mais simples, mas qual vai ser a ideia? O que a gente previu? Provavelmente devem ter pessoas aqui que assistiram a primeira edição, deixa eu só deixar aqui setado, a primeira edição do Dia CBR. E a gente trouxe algumas apresentações e principalmente no que se refere ao mapa, quer dizer, o que a gente estava prevendo, o que era o mapa na época e o que a gente estava prevendo do mapa de soluções fiscais para 2019. O bom é, a gente acertou uma série de pontos, alguns tiveram alguns pequenos ajustes, mas no geral, isso a gente vai pegar, por exemplo, de 2018 em diante, aqui esse mapa ele refletia apenas o que se ia implementar como novo. Óbvio, de lá para cá, muitos estados ainda tinham ECF em uso, tá certo? Muitas empresas ainda tinham ECF e eram permitidos e foram acabando ao longo do tempo. Mas, diferença do que a gente previu, aliás, tinha um ajuste da Amazonas que eu vou mostrar, que já existia. Mas a diferença que a gente viu do que era previsto para o que está agora foi basicamente, que foi o Mato Grosso do Sul. Se a gente for ver aqui, o Mato Grosso do Sul ele utilizava ECF e NFC. E ele utilizava o NFC para uma série de segmentos e alguns específicos em ECF, como era o caso do posto de gasolina. Eles literalmente mudaram muito rapidamente, tiraram fora ECF, já não pode nem mais usar o ECF lá. Então, hoje no Mato Grosso do Sul a gente tem apenas a NFC. Tem diferente, a gente está vendo aí, por exemplo, o Amazonas, né, em verdinho, fala, pô, mas por que o Amazonas ainda tem ECF 85? Na realidade, a legislação do Amazonas, ela tinha obrigatoriedade do uso do NFC para Manaus. Os outros municípios eram eletivo o uso do NFC ou ECF. O motivo é claro, quer dizer, é o problema da internet. Então, até hoje eles mantêm isso. E aí a gente vê uma diferença. Se a pessoa usar o ECF lá, ele tem que ter o PAF-SF registrado. Pelo menos a legislação indica isso claramente. A gente já teve até consultas de que eles não estavam mais atualizando a base de PAF, mas a legislação mantém. E esse mapa, vocês estão vendo aqui, é um mapa que a gente utiliza da FRAC. Depois, no final, eu vou estar falando sobre as atividades da FRAC, principalmente nessa área. Então, a gente sempre mantém isso ativo e, óbvio, com base na legislação existente. Mudanças que a gente está vendo, fala, pô, mas e Santa Catarina? Por enquanto, Santa Catarina ainda é ECF, ainda é PAF, vai ser NFC, quer dizer, eles já estão participando das reuniões do ENCAT, eles vão colocar, mas eles vão fazer algumas alterações. Não vai ser NFC do jeito que ela está definida. Ela provavelmente vai ter um hardware associado, assim como tem São Paulo, assim como tem Ceará, que a gente está vendo ali. Eles devem ter o que a gente sempre fala e junto, em coro com os fabricantes, pô, utilizem, já que vai usar alguma coisa, utilize o que já existe. Porque se utilizar o que já existe, o hardware já está pronto, a conexão de vocês com esse hardware também já está pronto, tudo facilita. Vamos ver se a gente consegue ganhar pelo menos que eles nos ouçam nisso. Ceará teve uma mudança, a gente está vendo o Ceará ali também com um PAF-SF. Ainda existe alguns quinais que não foram obrigados a utilizar o MFE. Então, para esses quinais, se ele quiser usar o ECF que ele tem lá, ele pode, mas se ele usar o ECF,
tem que ter o PAF-SF associado. Então nós temos um cenário bastante claro e limpo, quer dizer, daqui para frente dá para a gente prever, quer dizer, como é que vai ser 2020? 2020 vai ser isso aí. Quer dizer, nós não vamos ter alterações nestes documentos eletrônicos, o que é bom para nós. A gente já vê até que a própria NFC, que tinha muitas alterações de 2018, já tiveram menos alterações agora em 2019. Bom, falar um pouquinho sobre transferência eletrônica de fundos, quer dizer, isso a gente atualizou agora, né? Também um levantamento que é feito lá na AFRAC. Obrigatoriedade mesmo, a gente tem em, deixa eu ver se tem luzinha aqui, tem. Obrigatoriedade mesmo, a gente vai ter na Paraíba, tá certo? Para todos os segmentos. No caso de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, existem algumas exceções. Pernambuco, por exemplo, bares e restaurantes não tem obrigatoriedade. Mas lembrem-se, cada vez que a gente vai utilizar algo, no bares e restaurantes, eu vou colocar, ele pelo menos tem que estar utilizando um POS com identificação de CNPJ, etc. Ou seja, existem algumas regras para que a exceção seja aplicada. Mas o que eu queria comentar de TEF para vocês é o seguinte: TEF é a melhor coisa que tem. Eu acho que eu olharia isso tudo como tudo vermelho, porque o TEF facilita a vida do contribuinte, quer dizer, do comerciante. Ele passa a ter um controle maior na venda, um controle maior no caixa, um índice menor de roubo, uma possibilidade de fazer uma conciliação eletrônica e ver o que entra. Todo mundo acredita, não, que rodou está no caixa. Não é bem assim. Tá certo? Existem algumas diferenças e se você está utilizando a conciliação, você vê. Então, o que eu comento? TEF, pessoal, utilizem assim pra caramba, porque vale a pena para o cliente. E existem, obviamente, algumas soluções dos adquirentes, onde eles fazem uma integração direta, principalmente quando a gente está falando de ambiente Android, novos aplicativos, eles têm um app de meio de pagamento que você linka com a tua aplicação. Mas eu acho que aqui o ponto é, utilizem, porque isso vai ajudar muito o cliente e ele fazer todo o controle dele. Bom, esse slide até eu tinha deixado, né, porque é a composição do varejo. Né? O que é? Nós temos lá as atividades, a automação das atividades comerciais, aí vai estar todo o controle de caixa, fluxo, operadores, etc. Vai ter a parte de automação fiscal, a parte que a gente acabou de falar agora de automação de meios de pagamento, tá certo? E crescendo mais, e a parte de Big Data e Data Analytics, quer dizer, no final, eu vou tentar no final falar rapidinho. Isso seguramente é o que vocês têm que começar a prever dentro das aplicações de vocês. A integração com as empresas de Big Data, de Data Analytics e Fintechs. É uma forma de monetizar, é uma forma de baixar o custo na ponta e ser competitivo. Bom, tecnologias fiscais no varejo. Ainda, ECF está mantido aí, principalmente por causa de Santa Catarina, NFC, SAT e MFE. Aqui a gente está falando varejo de mercadorias, tá certo? Mas a gente vai ver que tem documentos eletrônicos novos que estão chegando, tá certo? Tem um que já está e que abre novas possibilidades para vocês. E, óbvio, pensando sempre nessa problemática toda, né? Hoje vocês têm que escrever um software de PDV que roda em Android, em Windows, em Linux, em iOS. Ele tem que estar falando com SAT, com NFE, NFC, o MFE de Santa Catarina, tá certo? O ECF. E, além de tudo, ele tem que estar presente na nuvem. Então, vai estar trabalhando via cloud, ou numa Amazon, num Azure, ou em ambiente próprio. Ou seja, eu acho que essa problemática toda, mais a parte fiscal, ela, de um lado, ela pode ser ruim para nós, falar, poxa, nós temos muito trabalho. De outro, torna o nosso mercado cheio de oportunidades. Então, acho que o olho que a gente tem que colocar nisso é quais são as nossas oportunidades em cima desse segmento com essas soluções. Bom, vamos falar um pouquinho
de estatísticas da NFCE. A gente recebe, e aliás, vocês podem acompanhar essa estatística, existe, está disponível em um dos portais que eu vou falar mais para frente, que é do próprio Encate. Mas eu deixei aqui o que a gente trouxe no ano passado, que eram as estatísticas de 2018, de outubro, e as de agora foram as de julho, porque ainda não tinham saído as de agosto. Então, eu trouxe essas daqui, mas basicamente a gente está falando em mesmos números. Mas aqui dá para fazer uma análise interessante sobre como está andando o mercado. Nós tínhamos aqui, ó, 1 bilhão e 57 milhões aqui em outubro de notas emitidas, somando todos os meses. E a gente vê 1 bilhão 227 em julho. Um crescimento aqui de 20%. Mas nós vamos ver aqui, emissores subiu de 678 mil para 857 mil. Subiu mais 26%. Sim, na realidade é isso mesmo, porque começaram a entrar empresas de faturamento menor. Então, como aqui em cima está somando empresas que têm muito faturamento, não é valor, né, aqui é em notas, mas muito faturamento. Vou dar um exemplo, você pega uma loja de um Carrefour, ela emite uma barbaridade de notas, e a lojinha do armazém da esquina vai emitir menos. Então, a tendência é subir mais aqui o número de empresas e um pouco menos o número de notas autorizadas. Mas a gente já vai vendo assim, ó, isso foi nesse mês, e a gente vai ver no total acumulado, nós já estamos falando em 32 bilhões, de 22 para 32, quase 50% que nós tivemos. Ou seja, continua ainda tendo a necessidade da gente fornecer cada vez mais serviços. Tem uma série de empresas, e ainda tem muitas empresas que vão passar a utilizar a NFCE. Idem nos totais dos emissores. Pessoal, estou indo muito rápido, não? Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho do SAT, tá certo? As estatísticas do SAT. Que a gente trouxe da outra vez. O SAT tinha instalado, tinham 336 mil ativos já rodando e os vinculados mais 22 mil. A diferença aqui é que existem equipamentos vinculados que não foram ainda ativados, tá certo? Então, nós estamos falando aqui em torno de 350, 360 mil, tá certo? E nós estamos falando aqui em 470 mil, 475 mil. Teve um aumento grande, principalmente porque a última faixa dos menores já tem obrigatoriedade faz tempo, até os 81 mil. E vamos lembrar o seguinte, pô, ainda tem oportunidades em cima desse mercado do SAT? Tem muito, não sei se vocês lembram. Em 2015, em julho de 2015, foi quando entrou o SAT. E junho, tem alguns fabricantes aqui dentro, mas eles podem atestar isso, foi a maior venda de ECF deles, foi logo antes de entrar o SAT. Eu lembro que um único fabricante vendeu 40 mil unidades em junho. Então, significa dizer o seguinte, ainda a gente tem muita gente que nem entrou, até que está em desacordo, mas tem muita gente que vai trocar equipamento obrigatoriamente, porque a lei fala 5 anos de vida para o ECF desde a sua ativação. Então, em junho desse ano termina o prazo, de 2020 termina o prazo. Então, provavelmente a gente deve ter um crescimento grande no primeiro semestre de 2020 para o SAT. Bom, agora eu vou começar comentando um pouquinho de cada um dos documentos fiscais, quer dizer, a ideia é falar um pouquinho da NFCE e o que a gente viu e o que foi e o que está mudando agora, né? Primeiro, o ano passado, 2018, a gente teve alterações grandes, tivemos alterações de layout, teve uma série de coisas que acabaram entrando em 2018. Algumas que foram especificadas para 2018 não entraram. Caso claro era a tal contingência offline, que eram as séries específicas, não sei se vocês lembram aqui, a gente até mostrou exemplos de como usar. Olha, então, se você está emitindo na série 1, na hora que entrar na contingência, você vai para 890, coloca, depois você vê se aquela 1 foi emitida ou não. A
890 não podia inutilizar, eu tinha que inutilizar as da série online se eu não tivesse usado algum número. Então, esse era um modelo, mas não vingou. Existiam algumas... Em todas as reuniões do INCAT, a gente conversou bastante sobre isso. E tinham empresas, por exemplo, que invalidavam o uso. Falavam, olha, o número, a quantidade de séries é limitada. Um cara deu um exemplo, falou, eu tenho 160 PDVs ativos num parque aquático que tem lá, acho que em Goiânia. Em Goiás, né? Se não me engano, acho que é o Pousada do Rio Quente, alguma coisa assim. E ele falou, pô, o número não dava, o rancho não dava. Então, primeiro, o time do INCAT, a gente faz muita reunião. Quando eu falo a gente, eu faço parte junto com entidades, com a FRAC, por exemplo, e com empresas também. Então, essas reuniões são chamadas de reuniões fisco-empresas, e a ideia é levar os problemas para que a gente possa lá tentar solucionar. Vantagem, o pessoal do INCAT, da NFC, eles realmente são bastante participativos e colaborativos. Então a gente conversa bastante. Óbvio que tem alguns pontos que eles não abrem mão, né, quando a gente coloca, mas no geral a conversa é super aberta e a gente diz as dores todas. Aliás, por isso que é importante, quando vocês estão fazendo toda a implementação de vocês, estão na plataforma da CBR, tudo que vocês acharem que realmente está sendo contra, ou seja, que está dando de problema, não contra o modelo, mas que está dando problema, coloquem lá, porque o próprio Daniel acaba encaminhando isso, tá certo? Esses questionamentos, e ele inclusive vai nessas reuniões. Bom, então, o que eu estava falando, a contingência offline era uma das que não entrou, a validação de JETIN, que a gente vai ver mais para frente também, que era validar o código de barras com algumas informações fiscais. O tal do código de segurança do responsável técnico, eu não sei se vocês lembram, era para ter entrado um controle, um arquivo, que seria o cadastro das empresas, e com base nisso a gente criava um token e uma assinatura digital, tá certo? E isso era para vincular a empresa de software ao varejista, e com isso a fazenda poder controlar essa emissão, principalmente, qual é a ideia dela? Não era punitivo, não, era para poder identificar se tinham empresas, exemplos dos mais comuns, colocando loop na hora de consulta. Então o cara mandava uma requisição de NFCE, e aí ele ficava mandando um loop eterno, e o pior é que muitas vezes ele não olhava o código de retorno, ele mandava, ela recebia uma negativa daquela solicitação, e o cara colocava aquilo em loop, mandava 70 mil vezes. Então, a ideia aqui deles era poder identificar esses casos e avisar a empresa, tá certo, para que ela possa fazer as correções. Mesmo assim, isso aqui estava baseando em decisões que envolviam cada estado e cada um tinha uma forma de pensar, então eles seguraram e estão refazendo esse modelo para que ele seja implementado. E o que entrou esse ano, a única coisa que entrou nova foram as regras de validação, a gente vai falar, conturbadas também, porque eu sempre falo para eles que o ótimo é inimigo do bom. E quando começa a pedir muita informação fiscal, a gente acaba gerando problemas na ponta. Então, dá um repasse importante, quer dizer, onde a gente tem a documentação oficial, a gente não precisa buscar de, vou chamar, o Edgar vai me mandar isso. Não precisa, está lá, está fácil. Você tem lá, primeiro, o portal da NFE Fazenda Gov.br. Nesse portal você tem a NFE e a NFC, estão juntas numa mesma tag, mas vão ter as documentações todas. Este portal, que é o portal da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, ela processa para 17 estados. Então a gente vai pegar, Rio de Janeiro, processa lá, Espírito Santo, processa lá, Ceará, enfim, vários deles processam no Rio Grande do Sul. E esse portal deles traz também todas as informações de documentos novos, notas técnicas, que é muito importante, que é esse manual de orientação ao contribuinte, tanto na versão atual, na 701, como a 702, que já está em minuta lá. É legal que é o seguinte, esse manual de orientação, ele
junta a base de como você tem que fazer a aplicação da NFC e as notas técnicas ele vai incorporando também. Então, bastante importante ver ele atualizado, ajuda muito e principalmente vocês têm uma dificuldade que é trazer gente para dentro do time para trabalhar desenvolvimento. Pô, trabalhar desenvolvimento, a pessoa precisa aculturar rapidamente. O manual de orientação é um dos pontos que é interessante passar. Bom, manual, aí a gente vai ter aqui manuais auxiliares, né, de especificação de contingência, de consumo indevido, o como gerar DANF, QR Code, tá certo? E as notas técnicas, que para vocês entenderem, pô, por que ele não altera direto no manual? Porque não dá, o trabalho é enorme para alterar direto no manual. Então eles criam uma nota técnica, vão criando versões dessa nota técnica, aprimoram, quando ela entra no ar, passa um tempo, a partir daí é que ela vai para dentro do manual. Os esquemas XML e tabelas, muito importante, tem as tabelas aqui dentro, que a gente vai falar, por exemplo, nessa 2019, entra Código de Benefício Fiscal dos Estados. Lá dentro a gente vai encontrar as tabelas com os números e etc. E todas as outras, né? CFAP, Código de NP, país, prefixos. Bom, desculpa, este NFC INCAT.org é mantido pela NFC junto com a gente, é aqui que eu falei que vai estar a estatística, e tem, além de alguns pontos interessantes em relação à documentação, ele tem um arquivo que chamam regras de validação. Então é importante, às vezes vocês, por exemplo, utilizam, desculpa, eu não estou virando para cá, não utilizam um CFAP 5929 para fazer uma nota em cima dos cupons ou uma nota em cima das NFCs. Tem estado que permite, tem estado que não permite. As regras de validação trazem essas informações. Então, aqui, está difícil de enxergar, mas aqui eu acabei, lembrem desse nome, regras de validação dentro deste site NFC INCAT.org. Essa apresentação vai estar disponível para vocês, então não tem necessidade de copiar nada, ela vai estar disponível para que vocês possam levar e aí vão ver. Aqui, basicamente, o que está se mostrando? Eu peguei até um exemplo das próprias regras novas de validação que entraram, está dentro desse arquivão enorme, esse arquivão é um arquivão que vem por estado, então está lá Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e aí cada uma dessas regras, por exemplo, ele vai colocar lá qual que é o parâmetro por UF, se tem alguma observação, no estado, se ele está aceitando ou não, tá certo? Se existe alguma informação adicional, se existe lei. Então, esse arquivo de regras de validação é importante, porque, lembra, uma coisa é a implementação técnica que a gente tem que fazer, a outra é como é que o teu cliente tem que proceder, o que ele tem que fazer a mais. Bom, continuo a falar então do que foi postergado, né? Aquelas séries específicas, e vamos entender um pouquinho. Continua a preocupação do INCAT o uso excessivo da contingência. Primeira coisa, uso indevido em caso de rejeições no envio online. O que quer dizer isso? Eu acabei de fazer uma nota, tentei mandar, vamos imaginar que o NCM está inválido. Eu mandei, voltou uma rejeição, eu estou com o cliente na minha frente, então eu emito o quê? Uma contingência. Aí começa o problema. Porque a contingência eu não vou ter que validar com nenhum lugar. Então eu emito, imprimo e ele vai embora. Só que eu vou ter que subir, aquela contingência foi gerada e eu vou ter que subi-la. Vou ter que subir em quanto tempo? Um dia útil, tá certo? Em 24 horas úteis. E eu vou ter que corrigir aquele erro. O que tem acontecido? É óbvio, o pessoal não olha as rejeições, tá certo? E aí, ficam com uma série de documentos que não foram enviados. São documentos indevidos, inidôneos, tá certo? Gerado e não enviado. Falando essas palavras direto, você já sabe o que acontece. Multa, 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 multa. Então é o que vai acontecer aqui.
O que a gente colocou aqui, né, o envio no prazo previsto, não sei se alguém aqui utiliza EPEC para NFC, mas pode, tem alguns estados que permitem, tá certo? E a diferença é que você, em vez de você ter 24 horas úteis para subir, você vai ter uma semana inteira, 168 horas. E aquilo que a gente falou, né? Contingência gera furo na numeração, não tem jeito. Bom, trouxe aqui um trecho da lei que fala isso, quer dizer, ó, o ajuste CINEF 19 de 2016, que é o que separou a NFC da NFE, ele coloca efetuar a geração prévia do documento fiscal eletrônico em contingência e autorização posterior, conforme definições constantes no Manual de Orientação ao Contribuinte. Aqui é que a gente está falando da contingência e o que foi feito. Bom, vocês lembram, a contingência tinha uma série específica que ia de 899 a 989, que era para ser utilizado nessa hora. Eles, num primeiro momento, fizeram uma alteração com esse ajuste CINEF 13 de 18 para passá-la, aliás, primeiro alteraram ele e com essa alteração aqui do ajuste 13 de 19, eles passaram primeiro para 1º de março de 2020 para que se utilizassem as séries de 501 a 999. Maravilha. Porém, no último encate, na última reunião do encate que a gente teve agora, a gente continuou mostrando que isso é realmente um problema. E o que o fisco, eles já estavam desde o ano passado estudando qual seria uma forma alternativa de ter essa variação, uma alternativa para séries. É utilizar um campo cadê? Tá aqui. Um campo dentro da nota que é o tipo de emissão, TPMIS. TPMIS 9 significa emissão offline. Aí você fala, pô, mas esse campo já existia. O que acontece? Basicamente, para resolver, o que eles fizeram foram, as secretarias incluíram TPMIS na chave interna deles. Então, o que era, por exemplo, eu tinha lá a empresa, o CNPJ, a série, o número dela, isso definia a chave da nota, a entrada da nota. Eles acrescentaram o TPMIS. Quando a gente emite online, o tipo de emissão é 1. E quando a gente emite offline, o tipo de emissão é 9. Se eu permito chave duplicada, que iria dar chave duplicada e agora vai permitir, eu consigo ter as duas dentro do banco e aceitar as duas notas. Essa era a grande diferença. Bom, com isso, significa dizer o seguinte, nós não vamos ter que alterar nada. Quem já alterou série, pode manter a série. Eles não proibiram, tá certo? Mas quem não utilizou, não precisa. Vai utilizar esse tipo de emissão que já usa normalmente. Eu vou dar um exemplo aqui na frente. Quer ver? Aqui, ó. Você estava emitindo normal, nota 51, né, da série 1, pô, maravilha. Quando você mandou a 52, você não teve retorno. Você gerou a 52 offline, com 9. Aí você foi consultar a posterior e viu que essa nota aqui não tinha sido emitida. Tá ótimo, não precisa fazer nada, nem alterar a numeração, nada disso. Tá ok, tá resolvido. Vamos pegar essa situação aqui do 53. Eu emiti a nota online sem retorno. Coloquei offline com 9. Depois de um tempo eu fui verificar, está emitida. O que eu vou ter que fazer? Efetuar um cancelamento por substituição dessa nota que foi online, da 1 sequencial 53, 1. E no cancelamento eu vou indicar que quem substituiu foi a 1 53 9. Muito mais simples, né? Então, esse é um dos pontos que foi postergado, tá certo? E, enfim, resolvidos, eu acho que da melhor maneira. Detalhe, data de implementação. Está aqui, ó. A gente só vai ter que lembrar dessas histórias 1/9/2020. Isso vai sair, a legislação, isso foi discutido há 2 semanas atrás, na última reunião Encate Fisco Empresas. Bom, verificação do JETIN. Essa era uma outra história também, a verificação
a verificação do GTIM versus NCM versus o SEST. O fisco está colocando isso do lado deles e quando ele receber os dados da tua nota, ele vai falar, bom, deixa eu ver se esses campos estão condizentes. O teu GTIM está certo, mas o NCM não está, ou o SEST não está, face ao CFLP que você está utilizando. Então, vou rejeitar. Primeiro que é um ponto que a gente discutiu bastante, quando eles colocaram isso, a gente falou, ótimo, se vocês vão estar nos consistindo contra alguma coisa, a gente precisa saber contra o quê. Então, aí como comunidade, foi como a FRAC, como empresa, falou, nós temos que ter uma transação de consulta para que a gente possa verificar esses dados no servidor da Cefaz. Eu até coloquei para eles um outro ponto, falei, poxa, vocês adoram fazer chamada oral, porque se você tem aí o GTIM, o NCM, os SESTs e os CFOPs associados, seria muito mais fácil me pedir qual é o GTIM, só. O resto você já tem, tá certo? Você vai costir, se eu mandar errado, você vai me rejeitar. Mas o ponto que eles colocam é o seguinte, Edgar, está certo, mas isso serve para produtos fabricados no Brasil. Para os produtos importados, já é um problema, porque a gente não vai conseguir validar isso. Tem vários importadores que trazem e podem ter diferença. Eu falei, bom, tá bom, então isso vai refletir nesse banco de dados também. Ou seja, eu ainda acredito que o melhor seria oferece o GTIM e mais nada, tá certo? Mas, pessoal, sem futurologia, nós não temos data de implementação definida para esse item. Deve ser alguma coisa em 2020, mas se for é final de 2020. Bom, um outro ponto, a identificação do responsável técnico, que a gente estava comentando, quer dizer, o cadastro. Ele depende ainda do cadastro centralizado de aplicações, provavelmente vai ficar na Cefaz Virtual e nas outras que são autorizadores. Ainda não está definido. De novo, a gente está com a legislação sempre baseada a critério da UF, então isso acaba sendo um problema. A gente tem que criar 27 soluções, praticamente, cada um tem um diferencial. Mas também está sem definição. O Vinícius, que é do Cefaz da Rio Grande do Sul, um cara realmente bastante competente, está estudando isso. Então, vamos ver se ele traz uma solução boa para nós. Mas a ideia, em resumo, tem um cadastro, esse cadastro a gente cadastra a nossa aplicação lá, gera um token com a nossa assinatura digital, vai pegar essa chave gerada mais o CNPJ, meio estilo SAT, né? Pega o CNPJ do cliente, gera um token assinado e o cliente passa a utilizar aquilo. Essa era a que estava. O Vinícius acha complicado, tá certo? Ele está estudando esse modelo todo. Bom, nós temos ainda dentro dessa nota técnica, vamos ler que tem alguns estados que tinham colocado, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina aqui, eles colocaram, mas não estão. É que era para nota. E Tocantins, eles colocam que o aplicativo tem que incluir no grupo ZD, tá certo? Os dados do responsável. O que é? CNPJ, nome de contato, telefone e e-mail, tá certo? Não foi revogado. Então, pessoal, muito simples, eu acho que isso aí vale popular os XML com essas informações. Regras de validação, que foi o que entrou na 2019-001. Vários estados estão fazendo um controle dos benefícios fiscais. Esses benefícios, o que são? Quando você fala em redução de base de cálculo, isenção, diferimento, isso tudo são benefícios dados pelo Estado. Normalmente eles têm uma portaria associada, tem um item no regulamento interno do ICMS deles. E eles querem ter um controle maior. De novo, eu falo, eles estão complicando a história, fazendo com que nós façamos a obrigação deles aqui. Então, a gente tem que colocar os tais benefícios fiscais no XML e tinha uma briga enorme, porque alguns estados iam colocar, a gente ia ter problema de rejeição. O Rio, por exemplo, tem essa resolução 13, que entrou no início desse ano, que criou um maior controle desses benefícios. E, óbvio, ele vai utilizar esses campos da nota. Isso aqui está totalmente a critério de cada UF,
Tá certo? E o que eu falo é ruim, porque a gente está criando vários documentos dentro de um só. Mas, para a gente saber as regras que estavam entrando novas, são essas 5, a 1285, 86, 90, 94 e 97. Vem aqui, ó, é simples, exigindo o código do benefício fiscal quando se utiliza um CST, um código de situação tributária de benefício. Então, tem uma redução de base de cálculo, eu vou ter. Tem a outra que fala impedindo que se informe o código de benefício para o CST. E aí, cada um vai estar implementando isso. A 90, exigindo um valor do ICMS desonerado. Aí é o seguinte, o que você tirou da base de cálculo é um valor desonerado. Existem regras, isso, volto a falar, pessoal, só para alguns estados que colocaram. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem isso, e eles têm um manual de como você faz esse cálculo. Tá certo? Então, está lá, é só ver e utilizar, é calculeira. Aqui é exigindo que o CST corresponda ao tipo do benefício. Ou seja, já é um passo acima da informação do código. Tanto é que essa regra entra um pouquinho mais para frente. E a 1297, informações sobre diferimento, né, quando existir um CST de diferimento. Então, basicamente, regras associadas aos benefícios fiscais. Bom, regras de validação. A gente vê que eles republicaram, depois dessa última reunião, eles republicaram essa nota técnica na versão 1.30, e para cada um dos estados, Mato Grosso, Paraná, Rio e Rio Grande do Sul, e para cada regra de validação, eles estabeleceram datas. Falei que está cada vez mais complicando, é a história do ótimo inimigo do bom, tá certo? Mas foi o que eles fizeram. Então, um dos estados que estava irredutível em relação a isso era o Paraná. Então, o Paraná aceitou mudar todas, menos a 1294, que é aquela que o ICME, o Código do Benefício, tem que bater com o CST do benefício. Eles deixaram para ser para 1/10, tá certo? O resto já está. E o Rio Grande do Sul, que embora tá esses números aqui tudo de 1/10, na realidade o Rio Grande do Sul colocou o seguinte, ó, eu só vou implementar essas regras a partir de 31 de março, tá certo? É essa data que eu vou estar colocando. E a 1290 e a 1297 eu nem vou aplicar. Ó, então tá bom, vai dar para falar. NFSE. Deixa eu só colocar alguma pergunta de NFCE. A minha sequência vai ser falar de NFSE, de BPE, que são os bilhetes de passagem, e um jabazinho da FRAC, que é interessante para vocês conhecerem, e depois a parte, um pouco de reforma tributária. Então, vai ser meio acelerado aí nesses 15 finais, mas NFC, alguém está com alguma dúvida, quer levantar agora? Se não quiser, não tem problema, a gente pode fazer no fim do dia, nós vamos ter um painel. Só queria saber lá daquele cadastro, contribuinte, a gente informa o nome do responsável, né? Pode falar. Nós informamos o nome do responsável. Sim. E aí eu queria saber aquela questão do cadastro, de ter que mandar o código, se o senhor acha que vai entrar mesmo em vigor. Não, na realidade, o seguinte, lembra, alguns estados, e ó, você informar lá, primeiro, não é proibido. Segundo, alguns estados obrigam a ter essa informação. O cadastro em si, o cadastro das empresas, esse está sendo analisado por um dos analistas, né, da nota, para ver que solução vai dar para frente. Por enquanto não tem cadastro nenhum e não tem data para entrar nenhum cadastro desse e ter uma obrigatoriedade de se cadastrar no estado. Obrigado. Deixa eu pegar o... Peraí. Pode falar que eu repito. É a validação do nome da razão social do emitente. Isso caiu, né? Era uma regra que caiu. Eu não estou com ela aqui. É uma regra, tem uma regra que caiu, que acho que era exatamente essa. Estava na NT 2019-001 e ela na 1.30, se não me engano, ela está cortada. Não. Bom, pessoal, vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Se sobrar pergunta, a gente tem o fim do dia. NFSE,
nota fiscal de serviços. Muitos de vocês trabalham não só com mercadoria, mas com serviço. E sabem o pesadelo que é essa história. Bom, o governo passado, foi na época do Henrique Meirelles até, ele estava vendo, não pelo lado de querer facilitar a emissão, mas o problema era o governo precisava de dinheiro. E dinheiro vindo de PIS/COFINS, e que vinha dos documentos de mercadoria, mas de serviço não tinha padrão, tinha sonegação demais. E o que eles falaram é, vamos tentar criar esse padrão para facilitar a arrecadação. Esse foi o objetivo. A partir daí, foi colocado um projeto com a Receita Federal e o SERPRO, e eles tentaram trazer exatamente para o sistema SPED mesmo, né? De escrituração digital. Então, eles, que eles fizeram? A ideia foi utilizar o modelo para quem conhece, existe um modelo da Abraço. Abraço é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, que é o modelo que está presente nas principais capitais e em uma série de outros municípios também. E eles fizeram alguma mexida naquilo para criar um modelo nacional. A gente até tentou falar, vamos para a NFCE, porque já está pronto, está montado, mas o grande problema é que iria interferir demais em todos os sistemas criados nas prefeituras. E aí a gente está falando de 5.570 prefeituras hoje. Então, embora nem todas estão automatizadas, mas uma grande parte já está. Então, eles pegaram esse modelo, que é o mais próximo de todos os modelos que já têm implementados, e geraram essa versão em XML, tá certo? Gerado e armazenado eletronicamente no ambiente nacional. Isso é um fato novo, quer dizer, hoje a nota de serviços ela fica só no município, aqui ela vai estar replicada no ambiente nacional. E não sei se vocês viram, não tem uma assinatura digital aqui, né? Porque na nota de serviço a gente tem muito MEI, etc., que não tem essa assinatura. Então aqui não tem a necessidade. Bom, a ideia é visar, obviamente, a regulamentação de um padrão nacional, tá certo? A construção de um repositório, que seria esse ambiente nacional, tá certo? E algumas outras funções adicionais. E, óbvio, está em conformidade com o ENAT. ENAT é o Encontro Nacional dos Administradores Tributários. Na realidade, é o time que está na COTEP, na CONFAS, e que acaba validando isso para o Brasil inteiro. Pessoal, só para falar, essa nota não está, a gente vai ver essa frente, ela não está liberada ainda, ela deve ser liberada para o ano que vem. Então a gente está falando um pouco de futurologia mesmo, mas já está em piloto, já está enfim, já está em campo, já tem uma série de empresas participando desse piloto. Tem um portal, e esse portal basicamente vai ter lá, aqui é um emite nota fiscal, ou seja, a empresa vai emitir nota, pode entrar, emitir por ali. Aqui é o administrador, o município, desculpa, que a consulta da nota fiscal pode ser feita por aqui também. Diferença, toda a nota fiscal de serviço vai estar centralizada. Então isso vai facilitar muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Empresas como empresas de seguro saúde, que precisam das notas de médico, etc., é um problema para eles conseguirem obter essas informações. Se tiver tudo num único repositório, facilita. Então a consulta pode ser feita por aqui, o município pode entrar por aqui e acertar os seus parâmetros, porque vamos lembrar, isso é um ambiente nacional e cada município vai setar os seus parâmetros. O cidadão vai poder consultar a sua nota e além de outras informações que vêm disponíveis nesse portal. Bom, como ela é gerada, né? No ambiente nacional, então, utilizando o ambiente tecnológico nacional, vai ter um emissor público em web ou em mobile, quer dizer, eles vão oferecer um gratuito desse, não se assuste que a gente vai mais para frente, mas que vai facilitar um pouco. E é óbvio, se a prefeitura daquele município liberar. Eles vão utilizar o Web Services, aí para nós, né? Então a gente vai estar falando via Web Services através de DPS. DPS é o RPS que a gente tem hoje, o Recibo Provisório de Serviço, é aqui a declaração de prestação de serviço que eles deram lá, mas o conceito é o mesmo, tá certo? Então a gente faz e manda para os Web Services. Só para vocês saberem,
o projeto da CBR já tem alguns componentes, o Ítalo já tem alguns componentes criados em teste para a NFSE. Então, fluxo, tranquilo, né? Quer dizer, emissor preenche essa DPS, valida, manda para a Cefaz vai validar isso, vai emitir a nota, tem uma grande diferença, quer dizer, a própria Cefaz virtual, que a gente chama que é essa nacional, faz a geração da nota, devolve ela para o emissor e inclusive replica com os municípios. Então está aqui o DPS, já vai fazer a apuração do ISS, vai gerar chave de nota, etc. e vai estar no portal. Se o município não estiver utilizando o ambiente nacional, ele pode utilizar próprio e aí ele vai ter ou os geradores dele ou os web services dele. Lembrem-se, a NFSE, uma vez criada, ela não é obrigatória para os municípios. Eles podem manter o que eles já têm hoje. A diferença é que eles vão ter que integrar isso com o ambiente nacional, gerando no formato do ambiente nacional. Bom, o ambiente nacional é administrado, aqui basicamente o que interessa é que ele é administrado pelo CERFRO, pela Receita Federal, tá certo? E ele vai servir como repositório, validador e etc. Os sistemas autorizadores, né, dos municípios e a CEFIM vão compartilhar esses documentos. E aqui é o que eu estava comentando, ele faz validação, consistência, armazenamento e etc. E tecnologias que eles estão utilizando, web services, serviços do Windows, database, etc. Bom, basicamente o que eles têm? Os emissores, mobile e web, disponível para os municípios o ambiente de configuração, para os prestadores, os emissores web e mobile, a guia de recolhimento, já existe inclusive material disso, portal e para o cidadão as consultas. Eu estou acelerando, pessoal, faltam 5 minutos. Parceiros no projeto, existe uma série de entidades e municípios que entraram, um deles, por exemplo, Marabá é um município que está sendo utilizado como piloto. Mas grandes como São Paulo, Belo Horizonte fazem parte do processo. A FRAC tem 6 empresas associadas que estão nesse projeto, tende a crescer agora um pouco mais. Esse projeto conta com alguns grupos de trabalho, de layout, apuração, contabilistas, comunicação, que têm se reunido para fazer as definições. Os testes foram feitos na parte de emissão dessas notas em Marabá. E o último ponto deles o módulo de apuração, que é em cima das notas para gerar a guia de recolhimento, já está inteiro documentado e está em desenvolvimento. O ponto chato é que a gente ainda está sem previsão, principalmente porque eles tiveram que mexer nos emissores web e mobile, que eles tinham algumas demandas que eram necessárias. Bom, passar um pouquinho para bilhete de passagem, e aqui é mais, eu não sei se alguém aqui trabalha com bilhete de passagem, mas o objetivo de trazer é uma ótima oportunidade. Tem aqui a legislação, não se preocupem, a apresentação vai ficar para vocês acessarem. Aonde tem o material não é complicado, está lá no site. O bilhete de passagem, ele segue a linha da NFC e da NFE, até porque tem CMS dentro, então ele segue o modelo de ser um XML, um documento eletrônico, assinado digitalmente, tá certo? E ele substitui, esse modelo criado, 63, substitui alguns outros modelos, que é o bilhete de passagem rodoviário, aquário ferroviário e o próprio ECF, que também tinha o bilhete de passagem. Aqui é um exemplo, não vai dar para ver direito, mas da DANF, do bilhete de passagem, onde traz informações da viagem, informações de valor, toda a parte financeira, as autorizações e aqui informações do passageiro. Também tem uma chave de acesso, tal quais as notas. Modelo simples de emissão, tal qual a gente está acostumado com a NFC. Está lá, o contribuinte gera todos esses dados, XML, emite o BPF, vai
por HTTPS, é um serviço síncrono, tá certo? A Cefaz virtual, a Cefaz autorizadora dá o ok, devolve igual ao NFC, não muda nada. Aqui comentando que é síncrono, exatamente nesse modelo que a gente falou, né? A aplicação do cliente manda os dados via web service, solicita o serviço, processa, dá o resultado. E, importante, esse dado aqui é um dado que eu consegui ontem com o coordenador do projeto. Isso não tem disponível em lugar nenhum, mas que é o como ele já está hoje em produção. Lembre-se, BPE está em produção, é negócio pronto, dá para fazer. Quais os estados que estão, que aderiram ao BPE, e aqui a gente vai ver o seguinte, volumes, a gente está vendo, o volume em 2018, quando começou, bem pequenininho, primeiro semestre de 2019 e segundo semestre, e a gente vê um crescimento extremamente acelerado. Tem uma série de empresas entrando, é uma super oportunidade. Vantagem, não está em piloto, não está nada, é só colocar. Então lembre-se, se tiverem clientes nessa área, pau na máquina. Aqui até tem o total, a gente pega, por exemplo, São Paulo. Um exemplo de São Paulo, ó, primeiro semestre gerou quase 2 milhões de bilhetes de passagem. No segundo semestre, até agora, quase 5 milhões. Então, a tendência é entrar cada vez mais clientes nessa área. Rapidinho, uma conversa sobre a FRAC, quer dizer, o que é, eu venho falando a FRAC, a Associação Brasileira de Automação para o Comércio, a gente tem alguns associados aqui dentro. Ela representa todos os segmentos do comércio, a FRAC está aí desde 87, foi criada em 87, tem uma presença muito forte em todas as camadas de governo, de Secretaria de Fazenda, e hoje um ponto muito importante, ela faz parte da UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, junto com a Abras, junto que é dos supermercadistas, com a ABAD, com a Abrazel, bares e restaurantes, CACB, enfim, um time grande e representativo e que agora está com representatividade também no Congresso. As áreas que a gente tem aqui, nós vamos ver aqui, software houses, fabricantes, e-commerce, usuário final corporativo, revenda, distribuição, suprimento. Então, todos esses segmentos estão dentro da FRAC. Aqui um exemplo de um informativo jurídico que a gente acaba gerando, isso é todo mês, esse é um dos pontos mais importantes, tá certo? Sempre está gerando informações para vocês de toda a legislação que a gente está comentando. E gera e-books fiscais detalhado para cada estado. Última conversa, a gente pode deixar, que não vai dar mais tempo, está estourado. Nós temos aqui, vai acontecer o Inova NFC e o segundo Fórum BPE. Esse é um evento que acontece junto com o ICAT, a FRAC organiza, vai ser no dia 21 de novembro no Ceará, tá certo? É um evento grande, mostram-se aplicações, fabricantes que mostram soluções lá também, ou seja, é uma oportunidade incrível. Eu acho que isso a gente vai deixar para depois, seriam as propostas de reforma tributária, mas eu acho que vai tomar mais espaço. Pessoal, tem algum tempo a mais? Não, fechou, né? Então, obrigado.